A pesquisa norte-americana. No início do século XX, pesquisadores como Park, Burgess e Cooley da Escola de Chicago, que para quem não sabe fica mesmo em Chicago, realizavam seus estudos sobre comunicação, tendo a cidade como local privilegiado de observação. Com o passar das décadas, outros campos de estudos também foram inaugurados, como a semiótica, por Charles Peirce, o interacionismo simbólico, por Blumer, e a comunicação como um processo social permanente, por Bateson, Goffman e Watzlawick, integrantes da Escola de Palo Alto. No entanto, todas essas correntes se desenvolveram de forma marginal nos Estados Unidos, não tendo influência alguma no resto do mundo até os anos 60. Isso porque, dos anos 20 aos 60, os estudos norte-americanos foram marcados pela supremacia de um campo de estudos, denominado Mass Communication Research. Essa tradição de estudos é composta por abordagens e autores variados, que vão desde a engenharia das comunicações, ainda passando pela psicologia e sociologia. Mas, apesar da enorme variedade de correntes que constitui o campo de estudos da Mass Communication Research, há 3 grandes grupos que se destacam. O primeiro deles é a teoria matemática da comunicação ou teoria da informação, elaborada pelos engenheiros matemáticos Shannon e Weaver. Essa teoria entende a comunicação como um sistema de transmissão de uma mensagem por uma fonte de informação através de um canal a um destinatário. O segundo grande grupo de destaque na Mass Communication Research é a corrente funcionalista. Essa corrente tem como centro de preocupações o equilíbrio da sociedade. E uma das suas principais contribuições foi o desenvolvimento do modelo questão-programa, criado por Lasswell, onde o ato da comunicação consiste em responder às seguintes perguntas: quem? Diz o quê? Em que canal? Para quem? Com que efeito? Por fim, o terceiro e principal grupo que compõe a Mass Communication Research é o da teoria hipodérmica. Com um nome em que faz referência ao termo agulha hipodérmica, esse modelo estuda a comunicação como um processo, iniciado pelos meios que atingem os indivíduos e provocam efeitos. Os meios de comunicação são vistos como onipotentes e os indivíduos são seres indiferenciados. Contudo, a partir da década de 40, no âmbito da Escola Americana dos Efeitos, serão desenvolvidos estudos com diretrizes distintas, porém com aspectos interligados, a fim de contribuir e aperfeiçoar o modelo comunicativo da teoria hipodérmica. Um desses primeiros estudos ficou conhecido como abordagem da persuasão e tem como seu principal representante Carl Hovland. Nesse estudo, percebeu-se que a ação dos meios não era tão direta assim, pois a resposta do indivíduo ao estímulo dependia dos seus fatores psicológicos. Já a segunda corrente de estudo, denominada Teoria dos Efeitos Limitados, foi mais além, pois além dos fatores psicológicos, incluiu os fatores sociológicos nos estudos dos efeitos da comunicação no indivíduo. Em toda a pesquisa norte-americana sobre a comunicação de massa, esse é o primeiro momento em que se percebe a influência das relações interpessoais e dos contextos sociais dos indivíduos na captação da informação. E são essas grandes evoluções sobre a investigação dos efeitos que, a partir dos anos 60, abrirão as portas para que a Mass Communication Research dialogue melhor com diversas outras correntes, tanto norte-americanas como europeias. Desse diálogo surgiram novas abordagens a respeito dos efeitos, dentre elas a corrente dos usos e gratificações e o agenda setting. Dos anos 20 aos 60, a pesquisa norte-americana foi marcada pela consolidação da teoria matemática, da questão-programa de Lasswell, dos estudos preocupados com o equilíbrio da sociedade e, sobretudo, pela preocupação com os efeitos. Entretanto, é a partir principalmente das correntes marginalizadas e exteriores à Mass Communication Research que os estudos norte-americanos inaugurarão novas frentes de estudos para que possamos entender cada vez mais como ocorre o processo da comunicação em todos os seus âmbitos.